Ok, continuando então aqui o nosso projeto, vamos criar aqui então a parte interna da bancada, começando por esse L aqui, por esse canto. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o mecanismo da porta, né? Então a gente faz o seguinte, ó, a ferramenta de rotar, eu pego lá naquele cantinho dela e ela vai fazer esse movimento aqui, certo? Ó, de abertura. Vai abrir para cá. Aí eu tenho acesso para chegar aqui por esse canto, certo? Eu não gosto muito desse formato aqui de canto por causa desse vãozinho que fica aqui, ó. Eu acho ruim, tanto para fazer limpeza, como inclusive para fazer armazenamento de coisas. Então assim, ó, hoje em dia, depois de já ter feito vários modelos e também como usuário, que aqui em casa eu tenho o meu modelo de canto da cozinha exatamente como esse daqui, eu não curto mais, se eu fosse fazer uma cozinha nova para mim, que futuramente eu vou, eu já tenho ideias na cabeça de eliminar esse tipo de canto, deixar ele tipo isolado como esse daqui, sabe? Fazer, sei lá, um sistema de ou só gaveta, ou enfim, mas hoje em dia é um sentimento que eu tenho, apenas compartilhando. Mas se você precisa fazer esse modelo de canto, ok, não tem nada de errado, né? Mas para dar uma melhoradinha nesse canto, e não deixar ele com aquele vãozinho oco lá atrás, e enfim, eu faria o seguinte, ó, eu faria uma tampa, agora eu vou falar o que eu faria. Se vocês deixarem assim como tá, fazer o recorte ali na prateleira, ok, né? Eu faria o seguinte, ó, apenas ideias agora para você ir fazendo esse canto. Eu faria uma tampa ali atrás e puxaria, como tem os encostos ali, né, os batentes, e fixaria isso depois, ó. Aí. Fixaria isso depois. Porque ele primeiro monta toda a estrutura, sobe e vem até aqui. Aí já estava a profundidade, eu achando que não estava. Colocaria uma tampa lá. Porque é o seguinte, pensando na minha prateleira, para fazer uma prateleira reta. E como eu preciso de um suporte para segurar essa prateleira, tipo aqui nessa parte, eu faria mais uma peça de fundo, não um fundo de fininho, mas um fundo aqui para essa parte, aqui assim, ó. Eu sei que tem pessoas que podem achar até exagerado, mas hoje em dia eu não acho exagero, eu acho que me facilita as coisas e fica melhor. Faria mais uma peça, e essa peça aqui é com a mesma espessura que eu estou usando aqui, que é 15 milímetros. Encaixaria ali atrás. Além de reforçar essa área que é um vão um pouco maior, livre, né? Ela também, eu consigo encaixar a prateleira agora, ó, fazendo a prateleira de lá para cá, vamos fazer. Aí fica uma prateleira reta, eu só puxo a espessura, deixa eu ocultar agora essa parte, já que eu fiz o desenho. Puxo a espessura, crio aqui o grupo, trago até o meio, ó, trago até aqui, centralizada, vamos reexibir o fundo, fica uma prateleira reta, então quando eu abrir a portinha aqui, não tenho mais aquele vão oco ali, então eu só tenho enfim, uma medida, não fazendo mais L de curva, mas eu acho que fica bem melhor, tanto para o armazenamento de objetos, como para a limpeza também, porque esse vãozinho ali vai ficar fechado. Beleza? Apenas sugestão agora de como eu faria. Ok, vou reexibir aqui. Então, continuando as partes internas, vamos fazer os mais fáceis aqui primeiro, que é o quê? A prateleira aqui de onde vai ficar posicionada a pia. Ó, daí eu faço uma prateleira normal, com espessura. Se você tem dúvidas quanto à capacidade de resistência de carga de prateleiras, é o seguinte, de maneira bem resumida também. Tem cálculo para descobrir a força, né, de resistência de uma prateleira. Mas, de maneira um pouco mais objetiva e intuitiva, o que eu faria?
Se você está na dúvida, tipo, de colocar objetos aqui muito pesados em cima de uma prateleira, faz uma prateleira dupla. Tipo, eu faria mais uma chapinha aqui, ó. 2. Beleza? Aí, para fixar embaixo, o que eu utilizaria? Além dessa chapa dupla. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês. Utilizaria cantoneira de 2 furos, que é essa daqui, ó, de metal. Compra os pacotinhos aí e elas vêm bastante peças, 100 peças, e além de ela ser pequenininha, ela vai travar ali por baixo e dá para usar parafuso, então fica bem reforçado essa sua prateleira. Então fica aí a dica para reforço de prateleira, além de colocar uma chapa dupla, pode usar as cantoneiras. E deixa eu ver o que mais. E para prateleira simples, usa apenas, dá para usar isso aqui, ó, pino, vou mostrar os acessórios também, né? Pino de prateleira, que é umas bolinhas, essas bolinhas aqui, ó, vocês compram também em pacotinho, é bem baratinho, e ela vai fixada ali nas partes laterais ou no fundo com parafusos. Tá demorando um pouquinho para carregar, mas enfim, é pino de prateleira, que é uma bolinha de plástico onde você coloca um parafusinho ali, e aí só encaixa a prateleira em cima. Certo, gente? Continuando aqui, feito isso, mas para o plano de corte eu vou considerar apenas uma prateleira. Tem que fazer ainda as gavetas. Bom, aqui nessa parte eu faria um furo ainda. Ó, eu faria o furo, eu só teria que ver a medida, mas eu vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. O furo que lá o fabricante recomenda para passagem dos cabos, certo, gente? Mesmo que eu não fosse fazer a instalação, mas eu já deixaria ali furado, eu só teria que escapar ali da cantoneira, né? Aí você teria que medir lá na hora. Faz um furo com uma serra copa ou com uma serra tico-tico, enfim, para passagem dos cabos, e pediria para o eletricista fazer uma tomadinha de sobrepor mais ou menos aqui assim, né? Porque imagina, né? Em toda essa extensão aqui da parede, em algum ponto certamente vai ter diversos tomadinhas de energia. Então o que ele faz? Ele só traz o cabeamento para cá e embute uma tomadinha, uma para cada eletro, uma para o forno e outra para o cooktop que vai ficar em cima, certo, gente? Com aquele furinho. De parte estrutural é isso. Aí vamos lá para as gavetas. Ó, as gavetas eu vou deixar aqui 13 milímetros, considerando uma medida de trilho telescópico. Eu tenho vídeo individual disso. Assim, ó, eu sempre tive vontade, agora eu vou 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos nesses vídeos grandes, não faz muita diferença, né? Eu sempre tive vontade de fazer esses tutorial um pouco mais longos, sabe? De maneira um pouco mais profunda, porque, enfim, é uma realidade do dia a dia, né? Tipo, é o que eu faço aqui quando eu tenho que fazer um projeto, certo? Então, para você que precisa se aprofundar ou está buscando esse tipo de informação com a intenção de estar desenvolvendo isso, né, essa nova habilidade, eu sei que esses vídeos ajudam, mas eu também pensava, desde os primórdios que eu comecei a fazer vídeo, no tempo que as pessoas têm disponível para ver isso, né? Então, por isso eu sempre fiz os tutoriais com assuntos individuais e tentando comprimir num menor tempo de espaço possível. Mas como eu já tenho todos esses assuntos que eu estou falando aqui individuais aqui no canal, eu resolvi fazer uns tutoriais mais longos e comprimir essa informação também em outros vídeos, né? Então por isso que eu estou falando isso, que se você tiver alguma dúvida quanto a corrediças de instalação de gaveta e as medidas de projeção, tem vídeo específico aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, certo? E aqui, como os tutoriais são um pouquinho mais longos, eu vou partindo mais direto ao ponto, beleza? Ok. Deixei a medida de folga ali, aí eu faço a espessura do material e mais a altura que eu quero fazer essa gaveta. Não tem uma altura certinha, mas vamos deixar aqui com 160, então. Aí eu crio ali a partir daquela face, ó, trago ela para cá, até o final ela vai ficar com 60, mas eu acho que aqui uns 50 já vai ficar bom a gaveta. Crio o grupo, aí eu encosto essa outra pecinha lá naquele canto, ó, lá,
E aqui eu crio a contrafrente. Ops, criou errado. De lá até aqui, puxo a espessura, crio o grupo, aí eu faço até aqui. Agora, para me facilitar o modo visual, eu posso ocultar essas laterais e aquela prateleira e criar o fundo da gaveta aqui em cima e levá-la para baixo, que eu acho que é mais fácil de fazer assim. Cria aqui em cima o fundo, parece que ele está saindo meio torto, ó. Vou fazer de novo. Ferramenta de forma retângulo, até aqui. Crio a face, aí eu puxo a espessura de 6 milímetros, crio o grupo, aí agora foi, deu uma travadinha. Às vezes dá uma travadinha porque eu estou usando aqui o navegador da internet, mas para a maioria da galera que usa o SketchUp internet, da gratuita, até prefiro fazer os tutoriais com o gratuito. Mas quando eu uso lá o pago, que aí eu não preciso da internet, aí quando eu faço os vídeos ele não trava. Mas enfim, ó, aí eu tenho que traçar a medida de espessura aqui também, para deixar ali embaixo um espacinho, para uma gaveta não pegar na outra, em todas elas. Aí eu só copio aquela gaveta que eu fiz, já que tem as mesmas medidas, né? Só copio aqui para cima, encaixando ali naquele pontinho de interseção, ó. Encaixa ali, copia a outra para cima, encaixa ali. Ok. Feito a primeira gaveta, primeiro módulo. Agora vamos lá para o outro e fazer com a corrediça oculta. Já muda um pouquinho o sistema de projeção, que é o seguinte, ó. Eu tenho que deixar, e eu não lembro exatamente a medida, mas eu vou consultar aqui, corrediça oculta, no manual técnico. Ok, abriu aqui, deixa eu aumentar um pouquinho do zoom, fica melhor de você visualizar. Bom, esse trambolhão aqui, apesar do nome, né, corrediça oculta, mas ela fica escondida quando abre a gaveta, por causa do sistema de encaixe e o sistema deslizante dela. Eu acho ela, apesar de que a capacidade de carga dela, tipo essa daqui tá com 30 kg, tem de 40, tem de 45, tanto corrediça oculta tanto como corrediça telescópica, elas têm o mesmo padrão aqui de resistência, tá? Mas eu acho o sistema deslizante dessa corrediça, tipo assim, nossa, incrivelmente superior ao do outro. Então para gavetas maiores eu sempre, apesar de ser um pouquinho mais caro, eu gosto de usar esse sistema aqui. Mas para medidas de projeção, o que a gente precisa considerar aqui, ó? É esse desenhozinho aqui. Aqui nesse canto, ó, ele tem as medidas que eu preciso deixar de vão embaixo da gaveta, considerando o início da base da corrediça. Tem essa medida de 27 mais o 12, que fica dentro do 27. Porém, esse 12 é para instalar aquele gatilhozinho, esse daqui, ó. Então eu tenho que considerar essas duas medidas lá para o projeto. E esse vãozinho que fica entre a gaveta é de... Aqui tem que fazer um cálculo para chegar, mas é de 6 milímetros. Então vamos lá. O vão vai ser aqui da lateral de 6 milímetros. Então traço uma linha com 6. Eu expliquei aqui porque eu não lembrava a medida certinho. E assim, o bom é que você já fica sabendo como que faz o projeto técnico para o uso de corrediça oculta. E eu vou deixar 6 embaixo também para deixar o mesmo padrão. 6 de folga. Então a partir daqui eu vou fixar a corrediça. Aí eu considero o 27 lá conforme o manual de espaço e vou traçar mais uma linha dos 12 que eu tenho que deixar para o gatilho, certo? Aqui vai ser a medida de espessura que eu estou usando do material do MDF, que é 15. Aí para fechar aqui as medidas de linhas guia, eu gosto de traçar a medida de altura que eu vou deixar essa gaveta. Que aqui vai ser, deixa eu ver aqui mais ou menos, ó, 350, não, eu vou deixar ela com 330, 330. Ok, então é aqui nessa referência que eu tenho que criar o desenho da face da peça que vai fazer a minha corrediça. Lá daquele pontinho de interseção até aqui embaixo, ó, do gatilho,
do espaço do gatilho, porque aqui é o vão livre que precisa deixar para a corrediça. Aqui, dentro do espaço do 12 milímetros, é o gatilho que encaixa a corrediça. Beleza, então eu trago aqui para dentro aqui para o módulo, ó, tem 600 de profundidade, mas como eu vou deixar, vamos ver aqui no manual, ela tem esse modelo, né? Tem de 300 até 550, eu vou fazer com 550 aproveitando o espaço do módulo. Então aqui eu recuo mais 50 que ela fica com 550. Ok, vamos copiar essa peça aqui para o lado, encostar lá naquele pontinho de interseção, mantendo a folga de 6 milímetros. Aí eu tenho que encaixar, embutir o fundo aqui, e o fundo tem que ficar acima dessa linha. Então o fundo vai ser com 6 milímetros, crio aqui a pecinha que vai representar o fundo de um ponto de interseção até o outro, até aqui. Puxa a espessura até o final aqui da lateral da gaveta, até aqui. Criar o grupo. Aqui eu só preciso fazer um recorte. Também tenho vídeos, tá, gente, específico falando sobre como instalar e mais algumas coisas sobre como fazer essa usinagem, sobre como fazer o projeto, enfim. Como é o modelo da dobradiça, da corrediça, quer dizer. Mas aqui a gente precisa fazer uma usinagem nessa lateral para encaixar o fundo. Então eu vou fazer isso. Eu tracei linhas guia para delimitar o que eu vou fazer. Eu só empurro lá, faço a edição da medida. Ok. Clica fora. Eu já vou puxar essa lateral aqui, esse fundo, para dentro da lateral do MDF. Eu vou extrair um plano de corte. Já que eu estou fazendo o projeto completo, então no final de toda a criação aqui da parte técnica, eu também faço uma listagem de peças, para a gente considerar aqui os materiais que vai usar, e aí eu coloco um preço também, como se eu fosse vender isso, calculando mão de obra, enfim, as despesas que tem, para deixar o tutorial, os vídeos tutoriais da sequência desse projeto bem completo. 550, aí eu tenho que editar aqui esse fundo, já que eu vou tirar plano de corte dele, já deixar ele com a medida certinha de largura que ele vai ter. É isso aí. Às vezes a internet dá uma travadinha e fica mais lento os movimentos aqui. É isso aí, agora ficou normal. Ok. Bom, para concluir a gaveta, eu faço uma peça de contrafrente de contrafundo já em cima da parte da gaveta. Aí crio o grupo aqui. Aí eu puxo essa contrafrente aqui para trás. Tá aí, tá pronta. Eu só vou ocultar agora essas partes aqui da gaveta, da estrutura do módulo, quer dizer, vai ser mais fácil de eu chegar aqui do lado para encostar essa outra parte. Bom, eu tenho que deixar a mesma espessura de 27 lá e mais os 12 aqui de baixo para cima, porque a minha referência vai ser bem aqui nesse pontinho de interseção, ó, que eu vou encostar a gaveta de baixo, que vai ter o mesmo tamanho da de cima. Então eu seleciono todas as partes, mais o fundo, pego aqui nesse extremo da peça, copio, jogo para cima, levando até o indicativo aqui, até aqui. E ela fica no tamanho certinho para corrediça desse modelo. Vou reexibir tudo e apagar todas as guias, já que eu não vou usá-las mais agora. Beleza, vamos ocultar aqui. Agora eu tenho, para concluir a parte estrutural da bancada, ainda vem os fundos. Eu tenho que fazer um ajuste nessas duas bancadas aqui laterais, que eu tinha falado. Mas vamos fazer primeiro aqui a parte mais fácil. Como aqui já tem uma peça grandona, eu não faria o fundo ali de novo, né?
desnecessário. Então eu faria só nessa parte aqui do gabinete que está aberto. Ó. Então eu puxo 6 milímetros, posso até vir com ele um pouquinho mais para baixo aqui, até encostar na base e crio o grupo. Beleza. Vou ocultar a parte de baixo. Só que como eu vou encostar esse módulo aqui na parede, né, ele ficaria meio torto, né? Então eu utilizaria do plano de sobras das chapas de MDF de 6 milímetros, mais uma peça mais ou menos aqui, nem precisa ser a peça inteira, apenas para quando encostar na parede, ter a mesma, encostar de maneira, ficar reto, né? Um canto e o outro. É isso que eu faria. Bom, aqui é muito simples, ó. Só faz a espessura do material. Agora, eu teria que fazer um ajustezinho nela, porque como eu estou fazendo as medidas reais aqui do ambiente, vejam que ocultar essa parede, os fundos ficaram embutidos dentro ali da parede, né? Para ir levando bem a risco o que a gente está fazendo aqui, eu vou ocultar aqui tudo, na verdade, menos a parte estrutural da bancada, selecionar toda ela, vir aqui do ladinho, ó, independente de onde eu pegue, eu só quero puxar ela, travei o eixo para ela movimentar na linha reta, apenas para frente e para trás. Aí eu indico para o SketchUp a direção que eu quero levar todo esse gabinete, indico para ele só 6 milímetros, né? Só para não ficar encostado lá na parede. Ó. Resigo tudo, oculto a parede, então vejam que já ficou certinho ali a medida de fundo, né? Porém aqui que vem o ajuste que a gente precisa fazer. Se eu encaixar um fundo aqui, para ele não ficar embutido na parede, ou eu ter que pegar esse módulo do gabinete e trazer ele aqui para frente, como a gente já tinha definido as medidas de abertura das coisas aqui, eu prefiro, ao invés de trazer esse módulo para frente, editar as partes aqui de trás. Ó. Por exemplo, eu venho aqui, deixa eu só ocultar essa peça aqui de cima. Essas duas ripas aqui de cima, eu só empurro elas 6 milímetros para frente. Opa, foi demais. Foi 67, digitei errado. 6 milímetros. Essa peça aqui lateral, eu edito ela com uma espessura menos. Depois vai ser a minha referência para extrair o plano de corte, certo? Essa outra lateral também. E ali embaixo, a mesma coisa. Só o revestimento externo aqui que não, porque daí ele esconde o fundo, né? Ó. Aí vem aqui, encaixa o fundo. 6. Cria o grupo. E tá pronto, sem mexer na parte frontal ali do canto. E essa outra bancada, a mesma coisa. Primeiro eu mexo as ripinhas, ó. Vamos pegar as ripinhas aqui e leva 6 para frente. Aqui, como eu também tenho ripinhas nas laterais, ó, então as ripinhas eu não vou alterar a espessura delas, só vou levar elas para frente. Ó. Vamos fazer com as ripas primeiro. Ó, então a ripa vai para lá, encosta ali. Aí as peças laterais, opa, as duas ripas é essa e essa. Aqui, e essa lateral eu edito a espessura dela de largura, espessura não, a largura, né? E a peça de baixo também. Agora eu consigo embutir o fundo aqui sem mexer lá na parte frontal. Só encosto aqui. Bom, vocês viram, né, gente, que a criação de um projeto, ela às vezes nem é como a gente faz a montagem do gabinete, né? A gente vai fazendo as partes conforme vai ficando melhor e vai fazendo esses ajustes de edição nas peças assim que precisa, né? E vai descobrindo, enfim, até chegar no resultado final. Bom, sobre a estrutura da bancada e todas as partes que ela compõe, essa parte de baixo,
é isso, respeitando cada medida certinho, né, conforme instruções lá do manual técnico. Então, a partir daqui eu já posso pegar essas partes, extrair uma listagem de corte, fabricar e montar, que vai dar exatamente conforme a gente precisa encaixar aqui nesse modelo de cenário. Para dividir os vídeos e ficar melhor assistível para você, a parte de cima, onde a gente faz os armários e tem que considerar ali as medidas da coifa, a gente faz então no próximo vídeo. Nos vemos lá.